Graça e paz, queridos irmãos. Quero dizer para mim que é uma grande alegria poder voltar aqui e rever esta igreja maravilhosa de Cristo, o rebanho do Senhor reunido aqui, e fazer a minha petição diante do Senhor de que esse trabalho continue crescendo, frutificando, e tão logo, se Deus permitir, assim, tenhamos uma igreja organizada para a glória do nosso Deus. Amém. E nesta noite, o pastor me confiou aí falar, numa série que vocês estão aqui estudando, e chegou agora até o capítulo 15 de Lucas. Por esta razão, queria convidá-los para que abram neste texto de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, o famoso texto conhecido como filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, diz assim a inerrante palavra do Senhor, palavra de salvação a todo aquele que crê. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, ou a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. A segunda parte, quero ler na segunda parte do sermão, tá? Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, muitas são as razões que temos para bendizer e enaltecer o teu santo e glorioso nome. Entre as razões sobejas, ó Pai, que temos para isto, nós destacamos a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Deus, e nesta noite nós queremos rogar que o Senhor nos dê a graça de poder entender a tua palavra. E uma vez, ó Pai, entendendo a tua palavra, possamos também ser praticantes dela. E assim tenhamos o nosso caráter moldado à luz da tua lei, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, ó Espírito Santo de Deus, a fim de que eu fale aquilo que o Senhor deseja e que o Senhor também, ó Espírito Santo, vá ao encontro do coração de cada um e aplique as tuas verdades. Aquilo que é impossível ao homem, Senhor, que o Senhor faça, segundo o teu querer e para o louvor da tua própria glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, entender a nossa situação diante de Deus é fundamental para nós entendermos a dinâmica da salvação e o alcance dela.
Por esta razão é que, via de regra, quando nós apresentamos a salvação numa perspectiva reformada, e aí entenda a perspectiva reformada não como sendo algo antibíblico ou contra a Bíblia, algo novo, algo dessa natureza. Quando eu falo de perspectiva reformada, entendo que a perspectiva é a perspectiva bíblica, que sempre existiu e que foi resgatada pelos reformadores. Então, se nós olharmos, por exemplo, para os 5 pontos do calvinismo, ele começa com a total depravação, que aponta diretamente para o estado no qual nós nos encontrávamos. Nós quem? Todos os seres humanos da face da Terra. Esta não foi uma discussão do século XVI, nem do século XVII exclusivamente, né? Mas de toda a história do cristianismo e até do Antigo Testamento. Mas, por exemplo, se nós citarmos aqui o IV e o V século, existia uma grande discussão entre o monge da Bretanha chamado Pelágio e Agostinho de Hipona sobre a questão de qual a condição do homem depois do pecado. De um lado, você tinha ali Agostinho de Hipona, né, defendendo que o homem ele é totalmente depravado depois do pecado, e do outro lado você tinha Pelágio dizendo que o homem, na verdade, não foi atingido em absolutamente nada. O que ele tem, com o pecado de Adão, né? O que ele tem é um mau exemplo em Adão e um bom exemplo em Cristo, cabe a ele decidir qual caminho que ele vai seguir. Obviamente, esta segunda, a de Pelágio, não é a posição que nós defendemos, mas é de Calvino, e que é baseada na Escritura e que também, historicamente, baseada na posição de Agostinho de Hipona. Ou seja, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos o quê? Perdidos. Estamos o quê? Perdidos. E é sobre isso que o texto fala, de pessoas que estão perdidas. Pessoas que, por si só, são incapazes de alcançar a salvação. Mas, do outro lado, o texto também nos ensina, não somente que este texto, ou que eu e vocês estamos perdidos sem Deus, mas o texto também nos ensina que há um Deus gracioso, um Pai de amor e de misericórdia. Então, de um lado, eu tenho pessoas que estão perdidas, mortas nos seus delitos e pecados, e do outro eu tenho Deus gracioso, bondoso, amoroso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Por esta razão, irmãos, olhando para esse texto, eu queria trabalhar acerca do seguinte tema: filhos perdidos, Pai misericordioso. Filhos perdidos, Pai misericordioso. Pai misericordioso. Já percebeu que a parábola tem aqui dado, ou foi dada a ela um título não tanto quanto adequado, porque ela só fala de um, quando o texto fala de 2 filhos. O título é dado aqui, o filho pródigo, quando, na verdade, logo no versículo de número 11, nos é dito, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O texto não está falando da condição espiritual de um filho, ele está falando da condição espiritual dos 2. Por isso, filhos perdidos, mas também fala de um pai que é o quê? Bondoso, gracioso, amoroso, não para com um, mas para com os 2 filhos. Então, a minha condição, antes de conhecer a Cristo, era perdido. Mas depois eu conheci, e esta é a prova do próprio amor do Senhor, eu fui alcançado pela graça e sou transformado por esse amor gracioso de Deus. Antes de adentrar o texto propriamente dito, e eu quero ser... não quero me delongar, né? Nós teremos ceia aqui, mas eu queria que você prestasse atenção nos detalhes do texto para que você possa entender corretamente. O contexto do texto, ele tem aí uma informação fundamental logo no início do capítulo 15. Se você não leu o início do capítulo 15, dificilmente entenderá o que será dito ou o que foi lido ainda há pouco. Veja o versículo 1 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, ou para o ouvir. Então, aproximavam-se de Cristo Jesus, aqui há 2 grupos, ou na verdade há 4 grupos aqui, mas 2 blocos. O primeiro bloco é formado por publicanos e pecadores, né? 2 tipos de gente, obviamente, e você poderia até colocar realmente no mesmo pacote aí os 2. Os publicanos eram tidos ali como inimigos do povo e como até pessoas que desviavam recursos e muito mais. E você tem ali, de maneira geral, pecadores, que se aproximavam de Cristo em busca de quê? Do Evangelho. Já que está todo mundo perdido, eles estavam em busca do Salvador. Então, aproximavam-se de Cristo ali os publicanos e pecadores. Mas aí há um segundo bloco, versículo de número 2, diz o seguinte: e murmuravam os fariseus
E os escribas dizendo, outro bloco aí também, que são o quê? Os fariseus e os escribas já não são aqueles que andavam tão distantes assim, do ponto de vista visual. Mas eram aqueles que conheciam a Escritura, sabiam muito bem sobre Deus, mas certamente, como nós vamos ver, estão perdidos. E olhando então para esses dois grupos aí, né, grandes grupos, né, pecadores que estão mais, do ponto de vista humano, mais distantes do Senhor, e outros que, do ponto de vista humano, estão mais próximos, é que Cristo Jesus conta 3 parábolas. Não uma, mas 3 parábolas. A primeira parábola aí é a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, depois a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos. Né? As 2 primeiras têm algumas coisas em comuns. Alguma coisa se perde, há um esforço para reaver aquilo que foi perdido, há um reencontro e quarto, há um regozijo. Então, nas 2 primeiras, com certeza você tem isso. A peculiaridade da outra parábola, da famigerada parábola do filho pródigo, qual é a peculiaridade dela? A peculiaridade dela em relação às outras 2 é que ela não fala de um perdido. Não é uma dracma, não é uma ovelha, mas ela fala de 2 filhos. Para nós entendermos, então, a essa altura você entende por que o contexto, né, por que Cristo Jesus está tecendo essas parábolas, está ensinando essas parábolas. Ele queria mostrar que, de fato, de verdade, é que publicanos, pecadores, escribas e fariseus, todos igualmente precisavam do Senhor. Precisavam do Senhor. E o nosso Deus é aquele Pai misericordioso que não mede esforços. Ele é como o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Ele é como a mulher que procura a sua dracma perdida. Ele é como um pai que ama incondicionalmente os seus filhos. Amém. Isso aqui, então, é o pano de fundo que nós temos. E agora vamos adentrar ao texto propriamente dito. E a primeira situação aí, a informação primeiro eu já dei, né? Ele diz, e continuou, ou seja, ele estava já na terceira parábola, explicando, já que uns se aproximavam deles, né? Que eram os escribas e pecadores, os publicanos e pecadores, depois os escribas e fariseus, e esses, segundo, é importante ler também, versículo 2 do capítulo 15, essa informação. Ele diz o seguinte, e murmuravam os fariseus, estavam murmurando, estavam achando ruim, né, porque os pecadores estavam se aproximando, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles não entendiam que Deus, que Cristo, que Rei tão piedoso, tão misericordioso e que tinha comunhão, porque a alimentação para o povo de Israel era um momento de comunhão. Por isso que a ceia é um momento de comunhão, né? Essa alimentação conjunta, ele é um momento de comunhão. Aí Cristo diz, e continuou, ou na verdade, o narrador da história, Lucas, diz que Cristo continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Aí ele começa com um dos perdidos, o primeiro. Então, o pai já é imediatamente aí citado, né? Certo homem tinha 2 filhos. Aí ele vai falar do primeiro, da condição de perdido do primeiro. E aí, do ponto de vista humano, identificar aqui os erros do perdido não é tão difícil assim. Veja comigo, o versículo de número 12. O mais moço deles, o mais novo, disse ao pai, mais uma vez aí, os 2 personagens aí da narrativa já aparecendo imediatamente, né? O pai e o filho, o mais moço. Ele disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Queridos irmãos, há aqui, imediatamente, alguns erros cometidos pelo filho mais moço, pelos quais nós identificamos imediatamente seu estado de perdido, seu estado de afastado de Deus. Qual? Primeiro, a ignorância de um filho em relação ao pai. Olha o jeito que ele chega, pai, me dá a parte que me cabe. Eu fico pensando assim, né? Se meu filho fizer um negócio desse, né? Hoje em dia, quando ele quer me dar uma ordem, já dá vontade de puxar o chinelo. Se eu te mostrar aqui, meu filho, como é que a Escritura quer que você ande, né? Hoje em dia, isso até é um escândalo, não? Isso é o padrão bíblico. Existe, sim, a hora específica, né, da correção. Só que aí o menino chega para o pai, ele era moço, mas não era tão moço como é o meu filho de 4 anos, nem o de 2. Mas ele chega imediatamente e, de uma maneira ignorante, ele disse, pai,
Ele diz, né, versículo 12, o mais moço diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Me dê aí, pai, o que é meu. Era até comum, naquele período, o pai já dividia ali, antes de morrer, os bens entre os seus filhos para que não houvesse briga. E se tem uma coisa que dá briga, é herança, né? Obviamente. E esse aqui imediatamente chegou para o pai e disse, me dá a parte. Ele não disse ainda que iria gastar. Por esta razão, o que ele está fazendo é uma tremenda ignorância para com o seu pai. O pai, esta é uma decisão que cabia ao pai, e a maneira como ele se reporta ao pai é, logicamente, uma maneira de perdição, né? E veja que Deus está usando esta relação, numa parábola de pai e filho, para mostrar a relação, e é importante você entender isso, entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Você imagina você chegar para Deus e dizer o seguinte, rapaz, eu mereço, Senhor, me dá isso. Como alguns dizem. Eu decreto que o Senhor me dê. Eu determino, me dá, eu determino que essa pessoa vai ser curada. A gente ouve isso direto. Mais uma vez, aqui a parábola é sim para falar de relacionamento familiar, pode ter essa aplicação, mas sobretudo para falar do meu e do seu relacionamento com Deus. E a característica aqui é falta de consideração, falta de reverência. Chega e me dê. Eu mereço. Quando, na verdade, só há uma coisa que nós merecemos, a morte. Não é? Até música é cantada, me dá de volta o que é meu. Se for assim, você receberá o quê? A destruição. Cuidado com a maneira com a qual, ou pela qual você se reporta a Deus. Me dá, Senhor. Outra vez eu vi um indivíduo, e aí eu não quero citar o nome, mas um desses pregadores por aí dizendo o seguinte, quem está orando aqui é fulano de tal. Eu, misericórdia. A gente ora em nome de Jesus, irmão. Clamando, pedindo, Senhor, nós clamamos, o Senhor tem misericórdia de nós. Pois esse indivíduo diz, quem está orando aqui é fulano de tal. Viu? É isso. Deus vai ouvir a nossa oração na mediação de Cristo. Então, mas primeiro, a perdição dele se dá na sua ignorância em relação ao seu pai. A segunda coisa que mostra que ele estava perdido é que ele queria viver longe, absolutamente, dos olhos do seu pai. Quando nós pecamos, irmãos, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? É se esconder, isso é adâmico. Lembra que Adão pecou e se escondeu. E quando a pessoa quer pecar e quer ela viver uma vida dissoluta, qual é a primeira atitude dela? Ela se afasta de Deus. Ela se torna desigrejada. Ela diz que não, ninguém é capaz de... todo mundo é pecador, como é que vem me julgar? Você já parou para pensar que quanto mais próximo de Deus, mais a pessoa pensa o seguinte, ou na verdade, quanto mais próximo da igreja, ela diz assim, não, aqui tem muita gente me assistindo, eu quero ir para um lugar onde ninguém possa falar nada, eu não quero ter presbítero olhando para mim, não quero ter pastor olhando para mim, não quero ter pai olhando para mim, não quero ter mãe, eu quero ir morar sozinho. Eu quero viver distante do meu pai. Uma coisa que eu ouvi de um pastor, ele disse uma coisa interessante, quando eu estava no seminário, e eu passei meus 4 anos do seminário solteiro, casei depois de 1 ano de ministério, esperei minha esposa formar lá direitinho, eu disse, formou, tá bom, então agora vamos casar. E aí, então, uma coisa que o pastor me falou, né, ele disse assim, Rogério, não saia de casa agora, né? Ele disse, o ideal é você sair de casa casado. O princípio bíblico é, deixa o homem, pai e mãe, e se une os dois, se tornando uma só carne. Sai da casa do pai direto para o casamento. Esse aqui, muito embora o texto não entre em detalhes sobre relações conjugais, parece que ele não tem, o certo é que ele quer viver distante. A perdição dele se dá em querer viver distante do Senhor. E aí o texto continua ainda. Vamos rapidinho, realmente tem muita informação. Ele diz ainda, né? Me dá a parte do bens que me cabe. Outra coisa que nós podemos inferir desta atitude desrespeitosa para com o pai é que parece que ele não acreditava que o pai fosse ter uma divisão justa na hora da separação dos bens. Ele disse, me dá a parte.
Vai que o senhor morre, vai ter o outro ali que vai ficar brigando e tal. Talvez até entre um servo aí, não sei. Então eu quero logo a parte imediatamente. Então ele desconfia, como se estivesse desconfiando que o pai fosse honesto o suficiente para dividir bem. Talvez ele queira dar mais para o mais velho. Ou pode ser que surja aí um outro herdeiro. E por fim, o estado de perdição dele é que ele acreditava que ele poderia ser senhor da sua própria vida. Me dê, eu administro. O senhor não, eu vou fazer melhor do que você. Me dá a parte dos bens que me cabe. Irmão, se você olhar para cá, boa parte desses pecados eu e você cometemos com relação a Deus. A gente quer independência em relação a Deus. Nós desrespeitamos o nosso Senhor. Achamos-nos senhores dos nossos próprios destinos. Eu posso fazer o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Eu que mando. E Deus, como Criador que te fez, não tem autoridade nenhuma sobre você. Interessante que a gente quer os bens de Deus, quer o trabalho que Deus dá, quer os recursos que Deus dá, quer o alimento que Deus dá, quer as vestes que Deus dá, mas não quer cultuá-lo do jeito que Ele ordena. Isso mostra muito do meu e do seu coração. Não adianta chutar o filho pródigo. Nós temos um pouquinho dele no nosso coração. O que nós temos que fazer é que nos arrepender junto com ele. E aí, irmãos, o que prova, é a primeira coisa que nós temos, então, a situação dele. Mas, imediatamente, você tem o comportamento do pai. E eu fico pensando, se o pai aqui, de fato, é Deus, e acredito que sim, o pai misericordioso, compassivo, longânimo, se o pai aqui é Deus, por que ele não permite que isso aconteça? E aí, eu, estudando sobre isso, na própria Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, sobre providência, né? Ele vai dizer o seguinte, que Deus permite que os seus filhos, ele não está falando de perdidos, está falando de filho de Deus, né? O entendimento da nossa confissão é que Deus, e acredito que baseada até em textos como esse, permite que os seus filhos, por algum tempo, eles se afastem, provem do pecado e sejam humilhados, para que, uma vez restaurados, nunca mais eles queiram voltar para lá. Os puritanos, entendendo isso, escreveram lá na Confissão de Fé essa parte. Interessantíssimo. Por quê? Porque é o que acontece. O pai deixa. Né? Porque, veja aí, olha a informação que é dada no final do versículo 12. E aí presta atenção, o verbo está no plural, na verdade aí está no plural e é plural mesmo. Eles. Ele repartiu por dois. Mais uma vez, não é um filho, são os dois. Eles repartiu os haveres, os bens. Aí ele deu para o mais velho. O que aconteceu foi que o mais novo pegou e disse, versículo de número 13, né? Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Eu quero ficar bem distante do meu pai, lá não quero ninguém, quero pecar à vontade. Aí mais na frente, distante, e lá dissipou todos os seus bens. Interessante que o pai deu. Por que o pai deu, irmãos? Fico pensando. E aí eu já dei a explicação, acredito em uma perspectiva reformada, de que Deus permite mesmo. E muitas vezes Deus permite, irmãos. A gente pensa assim, rapaz, como é que Deus permite que fulano de tal peque? Deus permite, irmãos. Para ele sentir o que é ficar distante de Deus, é um pouquinho do inferno. Ficar distante de Deus. Para você não pensar que eu estou exagerando na minha fala, é o que Paulo disse, o apóstolo, ele disse. Eu já disse lá com relação àquele rapaz do capítulo 5 de 1 aos Coríntios, Paulo disse, tem um rapaz aí, a quem possua a mulher do próprio pai. Eu já disse, já dei a sentença que esse indivíduo devia ser entregue a Satanás. Ou seja, que ele saia da igreja, que ele fique aos cuidados do diabo. Para que ele, aí Paulo diz, no final ele se arrependa e volte. Então os puritanos não estavam errados. A Escritura nos mostra que Deus muitas vezes permite que seus filhos, se eu tenho de um lado o comportamento do filho, que mostra a sua perdição, você tem o pai dizendo, vá,
E esse vai não é falta de misericórdia, mas é sabendo, eu sei que ele volta. Logo, logo voltará arrependido. Logo, logo voltará humilhado e saberá que ele não sabe organizar sua vida sozinho, sem mim, que ele não está preparado para o que ele acha que está, e ele não pode viver longe dos meus olhos. Ele vai voltar. Ô irmãos, é essa a minha esperança com relação àqueles que saíram das fileiras, que eles um dia voltem. Que o Pai, nosso Pai Celeste, tenha permitido isso. Que eles tenham ido, mas que eles retornem à casa do Pai. Amém. Olha aí, então, o que o texto nos mostra. O Pai permitindo, ou dando a ele, permitindo que ele vá, concedendo que ele vá. Irmãos, aqui uma aplicação para você. O fato de Deus conceder ou permitir, a gente fala até também de decreto permissivo, o fato de Deus permitir que você cometesse tal pecado, isso não aprova o seu erro. Vou repetir, o fato de Deus permitir o pecado, por exemplo, de Davi, não valida o pecado de Davi. De ter se deitado com Batseba, de ter matado Urias, o Eteu. Deus permitiu, mas não aprovou. Não aprovou. O Pai permite, mas não aprova. Então vamos adiante. Que aí, agora eu queria que você olhasse para o que alguém perdido alcança com seus intentos. O que uma pessoa que está absolutamente caída, ela alcança nos seus próprios propósitos. Vamos lá, vejamos. Versículo de número 13 vai dizer aí, claramente, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, é isso que ele queria, e aí o texto é claro, meu irmão, que ele dissipou tudo. Algumas informações aqui importantes. Primeiro, o que a pessoa pode conseguir se afastando de Deus? Primeiro, o óbvio. Ficar distante do seu Criador. Ficar distante do seu Pai. Então, pastor, eu quero viver uma vida mais independente. O que você vai alcançar com isso? Você só alcança uma coisa, vivendo ainda mais distante de Deus. Aí eu pensei que ia me dar muito bem. Sabe o que você ganhou? Um afastamento de Deus. Irmão, não tem nada pior do que ficar distante de Deus. Não tem nada. Porque é o seguinte, as mazelas, as dificuldades pelas quais eu e você passamos aqui na terra, se nós passamos com Deus, nós passamos com dificuldade, mas temos Deus do nosso lado. Agora você imagina uma pessoa que está passando por uma tristeza, uma angústia muito grande, um problema no casamento, e ela está distante do seu Criador. Sabe o que uma pessoa ganha se afastando de Deus? Afastamento de Deus. E afastamento de Deus é uma das coisas que a Bíblia chama de inferno. A separação do homem de Deus. Foi isso que Deus fez do Éden. Sai daqui. Sai. E foi exatamente isso que Cristo provou na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui você vê o Evangelho. Cristo sofreu o maior desamparo para que eu e você fôssemos amparados por Deus, mesmo quando nós nos afastamos dele. Porque o que garante que eu e você não vamos para o inferno, naqueles dias que nós não oramos a Bíblia, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não buscamos o Senhor, não vamos à igreja, nós nos afastamos do Senhor, nós temos o Cristo, que um dia foi afastado do Pai, para que eu e você fôssemos aproximados dele. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Fico pensando, quantas vezes na minha vida eu já deixei de ler a Bíblia, quantas vezes eu deixei de me dedicar para Deus, irmão, da maneira correta, me afastando do Senhor. E só o Evangelho para me salvar. E só Cristo para me reconciliar com o Pai. Como é dito na profecia de Malaquias, Ele restaurará a relação entre o Pai e o Filho. Ele converterá o coração do Filho ao Pai e do Pai ao Filho. Aí, então, o que você ganha? Primeiro, afastamento de Deus. Segundo, ganha aí um estado aí
falência espiritual. Porque não se engane, irmão, esse texto não está falando apenas de, ele foi lá e gastou tudo do ponto de vista financeiro. Esse texto não está falando de finanças, porque é capaz, sim, de ter pessoas que estão financeiramente sem dinheiro, sem condição nenhuma, mas estão bem com Deus. E por esta razão, o texto não está dizendo que, aqui somente, claro, o texto está afirmando que ele gastou tudo. Mas esse gastar tudo não é apenas uma questão pecuniária, uma questão financeira. Mas, na verdade, é a sua autossuficiência que vai embora. É o seu desejo de independência que vai embora. Tudo aquilo que ele achava que ia conseguir por ele mesmo, ele não conseguiu nada. Aí vem essa palavra do grego aí, extraordinária. Dissipou, mesmo, acabou com tudo, ficou nada. Pense numa depravação total. É o dissipou. Sabe o que é dissipar? É não ficar numa ponta. Essas coisas aqui, aquele momento que, irmãos, quando Deus quebra a gente, e Deus está dizendo assim, sabe o que você está ganhando? Você pensava que ia ganhar muito, mas eu dissipei tudo. É o saquetel furado. Você ganha muito e não tem nada. Você está cheio de dinheiro, mas não consegue usufruir dele. Não tem satisfação nisso. Não consegue tomar um sorvete tranquilo. Tendo muito dinheiro, mas não tem satisfação, porque o Senhor dissipou a felicidade. E isso não é um ato de destruição, é um ato de misericórdia. Deus dizendo, só tem uma felicidade para ti, só tem um gozo para ti, é em mim, no teu Pai que te criou. Só, irmãos, não há nada nesse mundo capaz de trazer felicidade para mim e para você, fora de Deus. Nada, absolutamente nada. E tudo que nós procuramos fora dele é uma falência espiritual. É dissipar. Então, o que você ganha? Afastamento de Deus. O quê? Uma falência espiritual. O que mais ganha? Olha o que ele diz. Depois de ter consumido tudo, todos os seus recursos, tudo aquilo que ele acreditava que era autossuficiente, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Sabe o que a pessoa ganha? Necessidade. Ela pensava que ia ter tudo, mas agora ela é mendiga espiritual. Nunca se afaste de Deus, irmão, nunca corte. Olha, não brinque com isso, não brinque com passar uns dias sem Deus. Eu vou testar aqui, ser um desigrejado pelo menos por uns 2 anos. Não faça isso, por favor. Por favor. Como pregador, olhando para a Escritura, e até a experiência de ver muitos cristãos que fizeram isso, na minha pouca experiência, na verdade, de 13 anos de pastor, eu vi muita gente que fez isso. Irmãos, nem todos voltaram. Oro até hoje para que uns voltem. Não sei se voltarão. Sabe por quê? Porque quanto mais distante quer ficar. Isso pode ser que não tenha uma volta. Você pode estar enquadrado aqui no filho pródigo, espero que sim, mas pode se enquadrar também em Hebreus capítulo 6. É impossível, pois, renová-lo para o arrependimento. Porque é como se tivesse necessidade de crucificar Cristo de novo. E isso não é possível. Não brinque com isso. Então, necessidade, o que gera? Versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, irmãos. Você imagina o que é isso para um judeu, né? Guardar porco. Judeu, lembrando que esse, para o judeu, obviamente, é um animal o quê? Imundo. E ele foi cuidar de porcos. E é exatamente isso que ele encontra. Ele pensava que, rapaz, lá você é senhor, vou embora para Passárgada. Lá, né, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou embora para Passárgada. Aí ele diz que lá, em vez de rei, você é servo. De quem? Do diabo. Vai deixar de ser servo do Senhor, filho de Deus, na verdade, para ser servo do diabo. Concordo com Matt Henry, comentando esse texto. A ideia aqui é a relação entre o homem e Deus. E o vendedor de porcos aqui é o próprio diabo.
O estado de servidão é de não servir a Deus. Só tem dois caminhos. Como dizia Lutero, o homem é uma mula. Ou ele é montado por Deus ou pelo diabo. Um dos dois. Não existe meio termo. Não existe meio termo. A quem nós servimos? Ele foi servir, pensava que ia atingir muita coisa. O que ele ganhou? Pobreza, miséria, necessidade, afastamento de Deus e a aproximação do diabo. Daqueles que pensam apenas na sua própria barriga, no seu próprio eu. Versículo de número 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele não queria comer, na verdade ele não tinha o que comer, ele agora deseja comer a própria comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Aqueles amigos, na hora dos prazeres, na hora dos desejos, mas na hora que bate a angústia espiritual, a falência, ou do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista financeiro e espiritual, ou do ponto de vista espiritual, ele não aparece. Somem. Não ajuda. Ele desejava o pior. O pior. Graças a Deus, irmãos, pelo versículo 17 em diante, diz o seguinte: então, caindo em si, rapaz, isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Sabe aquelas vezes que a gente está assim, bem distante de Deus, a gente diz o seguinte, que é só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Porque tem gente, irmão, que 24 horas ouvindo isso aqui, mas não está nem aí. Rapaz, pastor Rogério, a maior bobeira do mundo que ele falou hoje. Não entra. Incrível. Há uma resistência enorme. Só o Espírito Santo de Deus para fazer isso aqui. Aquele estalo. Porque antes é loucura. Sabe o que a pessoa ganha? Loucura. E aí o que faz ela cair em si? Sabe aquele entendimento da graça de Deus? É o entendimento de que nós somos pecadores. Lutero subia a escadaria, né, da igreja de Roma várias vezes. E ele chegou para Johannes de Faber, que era o seu confessor lá no mosteiro agostiniano. Ele tinha um confessor e era Johannes de Faber o nome dele. Aí ele chegava para Faber e dizia o seguinte: Faber, cometi um pecado. Aí daqui a pouco ele saía da presença de Faber, voltava de novo. Faber, cometi outro pecado. Daqui a pouco ele saía da presença de novo. Mas outro pecado, Faber. Aí até que Faber chega e diz para ele: Lutero, vai lá e mata a tua mãe. Vai lá e comete adultério. Vai lá e comete um pecado digno de ser confessado. Na verdade, não é que Faber queria que Lutero fizesse isso, mas que ele entendesse que o homem não se é justificado pelas obras. Ninguém é justificado pelas obras. E a agonia de Lutero era essa. Ele subiu a escadaria, ele fazia o autoflagelo, ele fazia tudo, mas não tinha salvação. Ele entendeu-se como pecador, ele se entendeu como pecador. Estalou. É Deus, é a graça. Aí ele diz: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai... Até aqui, eu tenho dúvida, de fato, se esse indivíduo foi convertido. Até aqui. Por quê? Olha o que ele diz. Então, caindo em si, disse... Não é dúvida, não é certeza, tá bom? Por favor. É porque vi comentários aqui, tem gente que diz que aqui já, a essa altura, convertido. 100%. Para mim, ele pode estar se aproximando de Deus, Deus pode estar já conduzindo ele ao Evangelho. Mas olha o que ele diz: levantou-se e disse: irei ter com meu pai. E lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teus filhos. Só que ele diz: trata-me como dos teus trabalhadores. Eu quero ser um trabalhador. Tanto que ele não repete essa frase lá quando ele chega diante do pai. Ele não repete. Ele não diz: trata-me como seus trabalhadores. Ele só diz: não sou digno de ser chamado teu filho. Entendi o meu estado. Totalmente. Nem trabalhador eu tenho como ser. Nada. Nem filho, nem trabalhador. Olha o versículo de número 19. Já não sou digno de ser chamado teus filhos. Versículo 20. E, levantando-se, foi para o seu pai. Venha a ele ainda longe quando seu pai... Por que eu disse no meu título do sermão que o pai é gracioso? Vendo seu pai o avistou e compadecido dele correndo...
o abraçou e o beijou. Irmão, qualquer um de nós, se o filho fizer qualquer coisa, depois, pai, espera aí, primeiro a sua, depois você vem. Deus não passou na cara. Imediatamente o que Deus fez? Ou na verdade o pai aqui se compadeceu. É linda, não é essa palavra desse texto? A compaixão de Deus. Deus se compadeceu dele. Deus foi gracioso. Foi o quê? Misericordioso. Sabia que ele ia voltar. O abraçou e o beijou. E os fariseus não conseguiam entender isso. Por que que um pai estava tão feliz? Por que que os anjos no céu estavam fazendo festa? Porque um pecador tinha se arrependido. É porque eles não entendiam o tamanho do amor de Deus. O tamanho da misericórdia do Senhor. Querido, quantos pecados nós já cometemos? Quantos afastamentos do Senhor nós já tivemos? E quantas vezes Deus, por sua graça, nos abraça e nos beija. E nos trata não como trabalhadores, não como escravos, mas como filhos. Que amor é esse? Que nenhum homem consegue entender nem explicar. É o amor de Deus pelo seu povo. Amém. Amor de Deus pelo seu povo. Amém. Olha o que ele diz. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti. Ele não repete, né? Ele diz: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não diz: trata-me como os teus trabalhadores. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o melhor, veste ele, bota o anel nos seus dedos, sandália nos pés, trazei também o novilho cevado. Traz aí o animal separado, o novilho separado, o novilho cevado era um animal ali separado só para festa. E o princípio de israelita lembra da Páscoa? Quando for maior, você chama a vizinhança. E aqui é usado esse princípio também, né? Ele vai ter festa. Porque esse meu filho estava morto. Lembre-se que a parábola é o relacionamento entre Deus e o homem, porque ele diz o quê? Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele queria encontrar a independência, encontrou morte, mas voltou e Deus lhe deu vida. Amém. E aí, a parábola podia terminar aqui, né? E aí eu quero ser muito mais rápido nessa parte aqui, muito mais rápido. Só citar, praticamente, para não, já estou com o meu tempo aí bem avançado, né? Eu disse para o pastor: piauiense fala demais, misericórdia, né? Vamos adiante. Ele disse: trazei também e mataram o novilho cevado. Ele disse: comamos e regozijamos, e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Esse não saiu, né? Ele estava lá no campo, não foi embora, não antecipou tudo. Ele disse: e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e a dança, lá as danças. Ele disse: rapaz, está tendo alguma festa aqui, alguma coisa? Versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele disse: rapaz, ele não se perdeu totalmente, né? Deus o trouxe ainda, o pai recebeu ainda com saúde. Aí ele disse, aí o versículo de número 28 é claro em dizer: ele se indignou e não queria entrar. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. O pai não foi atrás de um filho só. O pai foi atrás dos dois. O filho vinha correndo, o pai foi atrás e abraçou. O outro estava lá fora, o texto é claro em dizer: saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai, misericordioso, compassivo. Por que os dois estão perdidos?
O primeiro é muito mais fácil a gente identificar a perdição ou o estado de perdição do primeiro. O do segundo a gente tem mais dificuldade, por quê? Porque ele não foi embora, ele não dissipou tudo com meretrizes, ele estava dentro da casa do pai, e muito embora o pai tivesse lhe dado parte dos bens que lhe cabia, também ele estava lá. O pai e o filho estavam ainda tendo os mesmos benefícios e o mesmo gado, ou seja, para a indignação do filho mais velho, o novilho cevado pertencia ainda ao pai e ao filho mais velho. Você entender um pouquinho mais da indignação aí do filho mais velho. Esse rapaz, ele gastou tudo, ficou só o meu e do meu pai, e o meu pai pega aquilo que é meu dele e dá para esse rapaz, o novilho cevado. E aí então, o versículo 29, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos. Olha, irmãos, preste atenção porque que isso aqui estava perdido. Ele diz, ó, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Aí está o coração do homem, amigo. Para o quê? Alegrar-me com os meus amigos. Eu queria também uma dança. Eu queria também uma música. Eu queria também uma festa. E eu sou um filho exemplar. Eu não deixo meu pai. Eu não sou beberrão. Eu não gasto tudo com meretrizes. Pelo contrário, estou aqui todo o tempo. Qual era o problema do filho mais velho? Autojustiça. Autojustiça. Ele está no bloco dos fariseus e escribas, que conhecia muito bem a lei, e mais achava que era capaz, por ele mesmo, de cumpri-la. Só que ele não entendeu uma coisa. Ele não entendeu uma coisa. O quê? Ele não entendeu o relacionamento paterno de Deus para com ele. A misericórdia de Deus para com ele. Olha o que ele diz, olha o que é dito aí, versículo de número 30, ele diz, vindo, porém, este teu filho, né? Isso aqui é um costume nosso, né? Se o meu filho, por exemplo, desobedecer, eu disse, meu bem, olha, teu filho já está aí, né? Esse teu filho, e vice-versa. Ela chega para mim, ó, teu filho está ali, ó, vai pegar ele. E aqui o irmão mais velho disse, vindo esse teu filho, ele diz, meu irmão, olha que ele não enxerga o filho como irmão nesse momento, e nem o pai como pai. Olha o que ele disse, né? Ele diz, né? Ele disse, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele, não um cabrito, mas o separado novilho cevado. O separado novilho cevado. Aí ele disse, então, lhe respondeu o pai, meu filho, olha a graça, irmão, porque esse estava perdido pela sua autojustiça, achar que é perfeito, que é bom. E aí também o pai, ao invés de dizer o seguinte, você acha que é uma coisa, rapaz? Eu te dou pela graça, tu é herdeiro justamente porque eu consegui, não foi você. O pai não diz nada disso, pelo contrário, ele diz, meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é teu. Você não entendeu não, é? Que é graça. Por que você não pegou? O que é meu é teu. Por que você não pega esse cabrito novilho cevado? Por que você não assou? Por que você não comeu com seus amigos? Você percebe o quanto ele ele tinha Deus como pai, mas não experimentava a relação paterna que ele tinha com o pai. Não. Sabe aquela questão oficial? Tudo certinho. Chega na igreja. Não descansa no Senhor. Não tem aquele relaxar em Deus. Pescoço duro e tal. Eu faço, Tudo bem, irmão, é verdade. Tudo para Deus é com muita seriedade. Mas se lembre, Deus é nosso Pai. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Chame Deus de Pai também.
Ele é teu Senhor, mas também é teu Pai. Ele é teu Deus, mas também te ama e é misericordioso para contigo. O que é do Senhor é nosso. É nosso. O problema é, esse está perdido como fariseu. E o outro está perdido como publicano e pecador. Mas os dois estão perdidos. A boa notícia é que tem um Pai gracioso que salva os dois. Ele chama de filho os dois. Que evangelho, irmãos. É nesse sentido que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 1, os gentios estão perdidos. Capítulo 2, os judeus estão perdidos. Capítulo 3, todo mundo está perdido. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Amém. Estávamos todos depravados, perdidos. Mas Deus, por sua graça, nos restaurou. E sabe, Ele não nos oferece um novilho cevado, mas Ele nos oferece o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém. E na glória nós teremos o banquete com Ele. Vamos ter uma festa no céu. Uma festa. Com quem? Com aqueles ex-publicanos, ex-pecadores, ex-fariseus, ex-escribas. Todos filhos de Deus, salvos pela graça do Senhor. Amém. Nunca duvide da graça de Deus, nem na sua, nem na vida do outro. Por isso, minha aplicação final é: se Deus perdoou você, transformou seu coração, ainda agora o pastor fez uma oração pastoral, pedindo pela evangelização de todo mundo, para aqueles países não alcançados. Por isso, irmãos, se Deus alcançou a nossa vida, nós não devemos ficar parados, mas nós devemos lutar pela conversão e a restauração de outras pessoas, e quando elas forem convertidas, é com festa que nós vamos comemorar. Não ficar triste, mas com muita alegria em recepcionar uma nova ovelha que estava perdida e foi achada, uma dracma perdida que foi encontrada, 2 filhos perdidos que foram achados pela misericórdia, pela graça do Senhor. Amém. Que Deus nos conceda, irmãos, a graça de ver pecadores se arrependendo e entrando na glória, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Ele nos abençoe.